Então, queridos, recomeçando a gravação, sejam todos muito bem-vindos, sempre muito bem-vindos. É sempre um prazer receber a todos aqui nos nossos estúdios de quarta-feira. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã, no IBS, em Vila Velha, e membro integrante do movimento NEP Brasil. Dando continuidade ao nosso estudo da primeira epístola, a primeira carta de Pedro, nós estamos no capítulo 1, no versículo 7, aonde, segundo a tradução de Almeida, revista e corrigida de 1969, lemos o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Esse versículo, gente, além de ser um versículo mais comprido do que a gente está acostumado a ler até agora, ele tem várias distinções, vários detalhes distintos nas suas traduções que a gente vai mostrar aqui hoje. Mas a gente já começa a delinear uma ideia de que Pedro está falando para a gente que a nossa fé seria testada, mas que ela é mais, a nossa fé, mesmo sendo testada, ela é mais preciosa do que o ouro. E ele coloca que esse termo de maior preciosidade é que o ouro, mesmo passado pelo fogo, mesmo acrisolado, né, feito o processo de depuração e purificação e aperfeiçoamento do metal precioso através do fogo, mesmo perfeitinho, aperfeiçoado, o ouro ainda perece, e dá a ideia de que a nossa fé não pereceria, a fé angariada não pereceria. E assim a gente se mantivesse para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, que é a revelação do Evangelho, da vida eterna, da inexistência da morte, do Pai, o Pai benévolo, né, justo, o Abba, não mais o Deus bélico da lei mosaica. Mas se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você, no mesmo versículo, vai ler o seguinte, aí vocês vão entender onde estão os detalhes da tradução que eu estou falando. A fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas eu estou começando a entender esse versículo exatamente da maneira que eu falei anteriormente. A nossa fé seria comprovada, autêntica, seria testada para dar um nível de autenticidade, e ela, mesmo ainda falha, mesmo ainda parcial, como fala Paulo, né? Vemos por espelho ou por enigma, mas um dia veremos face a face, mesmo assim ela é mais preciosa do que o ouro, que mesmo passando pelo processo de acrisolamento, que dá a genuinidade do metal precioso, mesmo assim ele perece. E se nós mantivermos essa fé que consegue ser mais preciosa que o ouro, não perecendo, porque se até o ouro perece, se a nossa fé não perecer, nós alcançaremos louvor, glória, honra, por ocasião da revelação de Jesus Cristo. E o Códex Sinaiticus, que é aquele texto, né, aquele códex que é mais antigo, que a gente sempre usa para tirar as nossas dúvidas, porque ele se aproxima muito do grego original. Qual não foi a nossa surpresa de hoje, ao perceber que o Códex Sinaiticus deixou a gente até mais confuso do que eu estava antes. Não sei vocês, mas eu fiquei até um pouco mais confuso, porque lá a gente vai ler o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, provado pelo fogo, seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O problema dos códex é esse, que eles fazem traduções mais próximas da transliteralidade ou da fidelidade transliteral com o grego antigo. E aí, tendo em vista isso, que eu fiquei lendo as 3 traduções que a gente usa de rotina, ainda um pouco confuso, eu fui procurar outras fontes. Eu gosto muito de usar a Vulgata Clementina, né, que é a tradução da Bíblia Sagrada usada pelos católicos, juntamente com a tradução da Bíblia Ave Maria. E também a Vulgata Clementina ela é usada no site
da Bíblia do Caminho, que é um site que a gente usa para pesquisa, né? Um site que tem toda a obra, todo o Testamento, Velho e Novo Testamento, né? O Testamento revelatório, tem toda a obra xaveriana, todo o Testamento xaveriano, né? Das psicografias de Chico Xavier, e toda a obra kardeciana, o Testamento kardeciano, ou seja, a codificação. E lá eles usam, para falar da Bíblia, a tradução da Vulgata Clementina. E eu fui lá e achei o seguinte texto para esse versículo: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, o qual é acrisolado com o fogo, se ache digna de louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for manifestado. Veja bem, eu ainda estou na linha de raciocínio de que Pedro esteja nos falando, a nossa fé vai ser provada, e mesmo sobre prova, se você está sendo provado, concordem comigo, que se eu sou provado é porque o que quer que seja que está sendo provado em mim ainda não é legítimo, ainda não é completo, ainda não é suficiente. Se a minha fé fosse suficiente, ela não necessitaria ser provada. Você só passa por um teste, só passa por uma aprovação, algo que você queira identificar como legítimo ou quantificar como perfeito, como próprio, como adequado. Se a fé fosse plena e completa, não haveria provação. Não tem como se provar aquilo, não tem como passar por um teste aquilo que já é perfeito, aquilo que já é completo. Então, eu continuo entendendo que Pedro queira falar assim, ó, a nossa fé, mesmo sendo provada, ela é muito mais preciosa que o ouro, que mesmo acrisolado, ou seja, mesmo purificado, mesmo aperfeiçoado pelo fogo, ainda é, como as outras traduções falam, ainda é passível de perecer. E assim, permanecendo nessa fé, que não é passível de perecer, ao contrário do fogo, do ouro acrisolado, né, ela será digna de louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for manifestado. Ou seja, toda vez que o Evangelho você for chamado a praticar e a entender e a praticar o Evangelho. Eu, lendo a Vulgata, ainda não fiquei totalmente satisfeito. Aí eu usei a nossa quinta fonte de eleição, minha pessoal, vocês não precisam obrigatoriamente seguir, mas fui lá na King James, que é uma tradução muito boa mesmo, mas ela tem algumas inadequações, eu julgo como inadequações muito pontuais, mas eu deixo ela por último, quando o Codex Sinaiticus não me ajuda a chegar à conclusão que eu quero, eu vou usando a Vulgata e a King James. Lá na King James atualizada, você vai ler da seguinte forma: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Não sei se vocês perceberam, mas aqui ela fala exatamente a ideia que eu estava querendo provar desde o início. A minha primeira percepção, quando eu li o João Ferreira de Almeida, né, aqui o King James fala exatamente como eu estava pensando que estava entendendo, né, como eu estava entendendo até então. E aí, quando a gente vai lá na Bíblia Bereana, ou em qualquer outra Bíblia, ou qualquer outro paralelo, no grego, você vê que realmente essa tradução desse versículo do King James está muito próxima da ideia central do grego, das palavras usadas no grego original. Então, lembrando que, e é sempre muito bom lembrar, e eu vou lembrar em todos os estudos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Lembrando disso, eu digo a vocês que tudo que eu falar daqui para frente é fruto da minha opinião pessoal, das minhas pesquisas, dos meus estudos, e eu convido vocês a fazerem o mesmo exercício de pesquisa, de estudo, de reflexão, porque a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, como nos ensina Alceu no livro Renúncia, para que vocês cheguem às suas próprias conclusões, independentes da minha, ok? Mas, dito isso, eu queria destacar que nós vamos usar, então, para a nossa reflexão de hoje, obviamente, como eu já deixei transparecer, o versículo 2º, a tradução da King James atualizada, né? E nós vamos
tentar orbitar por algumas ideias centrais desse versículo. Hoje, eu só consegui trazer para a gente uma pesquisa breve sobre a ideia de fé atestada. A preciosidade que eu queria ter pesquisado e eu corromper-se ainda que refinado, que é outra ideia que eu queria pesquisar, eu confesso para vocês, já fazendo meia-culpa, e já pedindo desculpas a você. Realmente, o dia de hoje, aliás, as 2 últimas semanas têm sido muito atribuladas e realmente eu não consegui pesquisar além da primeira ideia da fé atestada. Mas eu desejo de coração, e desejo ardentemente de coração, que hoje o nosso estudo seja muito proveitoso, tão proveitoso para vocês quanto foi para mim, mesmo a gente orbitando somente uma ideia. Então, vamos lá. Sobre a questão da fé atestada, que Pedro, segundo a tradução de King James, estaria falando. O que é atestar a fé? O que significa essa fé com um atestado? Muito bem. A palavra em grego é dokimion, como está escrito foneticamente aí. Essa palavra no grego é definida como um teste, mas ela pode ser usada como um teste, um julgamento, ou o que é genuíno. Lembrando que genuinidade é tudo aquilo que é aprovado. E tudo aquilo que é aprovado é porque passou por um teste e teve um resultado satisfatório. Então, genuíno é tudo aquilo que foi testado e foi atestado. O que quer dizer atestar? É você comprovar a autenticidade de algo ou comunicar que aquele algo, passando pelo teste, recebeu uma avaliação satisfatória. Então, dokiminion pode ser traduzido como aquilo que é genuíno, ou seja, é uma fé genuína, uma fé que, passando pela testagem, passando pela prova, ela foi classificada, foi considerada de resultado satisfatório. Então, Pedro fala daquela fé que é viável. Ele não está falando, apesar da palavra grega para fé, apesar da palavra grega usada para transliterar a ideia de fé, seja pistis, né? Que é a palavra grega para a fé que é dada por Deus. Mas o interessante e a complexidade dessa escrita grega, né, da carta de Paulo, é justamente isso. Quando ele fala que a fé, né, a pistis, ela é dokiminion, ele está dizendo o seguinte: é a fé viável, possível para um reles mortal sustentar e ostentar. É a fé cabível, é a fé própria de um espírito reencarnado num planeta de provas e expiações. Para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando, eu vou fazer os cognatos, né? Eu não vou fazer um estudo cognato. O que quer dizer isso? Vamos ver de quais origens vem a palavra dokiminion, ok? Dokiminion tem como origem, principalmente, o verbo dokimazo. Esse verbo traduz a ideia de mostrar que algo é aprovado. Dokimazo é usado no grego para dizer assim, olha, esse estudo de hoje, João, foi dokimazo, ou seja, nós, pela minha crítica, pelo meu crivo, pela minha noção e pelo meu padrão de testagem, o estudo de hoje foi satisfatório, ele está aprovado. Dokiminion também vem do adjetivo dokimos, que quer dizer o que passa no teste necessário. É por isso que eu estou fazendo esse estudo cognato, para a gente entender que dokiminion é exatamente a ideia de algo que foi testado e foi aprovado, portanto, é genuíno. E também vem do substantivo neutro dokiminion, que quer dizer aprovado após teste, ou seja, genuíno. E vem também um cognato, é o dokimai, que é um substantivo feminino que quer dizer prova de autenticidade, ou seja, autêntica, objeto ou coisa autêntica. Eu espero com que esse estudo cognato todo mundo tenha ficado convencido, tanto quanto eu fiquei, de que quando Pedro fala
sobre fé atestada, ele está falando naquela fé autêntica, genuína, que passando pelo teste, passando pelo crisol, passando pelo fogo que purifica e aperfeiçoa, ela se mostra suficiente, adequada, ok? Viável. Por que você está repetindo tanto isso, João? Porque muitas vezes a gente diminui a nossa capacidade, a nossa energia da fé, porque nós achamos que não temos fé suficiente. Nós mesmos diminuímos a nossa fé, dado a comparação, que desde já eu já falo que é inadequada essa comparação, com os vultos e baluartes do cristianismo que nós temos povoando o nosso mundo de pesquisa sobre o Evangelho. A nossa fé, comparada a Pedro, obviamente é menor, mas ela, mesmo sendo menor que a de Pedro, que a de Paulo, que a de João, que a de Barnabé, que a de Silas, de Timóteo, Tito, ou, se você quiser, de Kardec, ou, se você quiser, dos vultos mais modernos, de Valdo, Chico, ela pode ser menor? Pode, mas ela é a fé viável para o meu estado evolutivo. Sob as provas que eu preciso passar nessa reencarnação, a minha fé, ela é viável. Ela é adequada ao meu nível de evolução intelecto, moral. Por quê? Porque a gente até pode escolher provas acima da nossa capacidade. O Livro dos Espíritos, ele diz isso, se eu não me engano, na questão 258 e 258A. Ele até diz, você pode escolher uma prova mais pesada do que você aguentaria. E, segundo a literatura espírita, principalmente quando a gente lê André Luiz, a gente sabe que os nossos mentores espirituais e os bons guias da espiritualidade nos alertam solenemente e ininterruptamente, reiteradamente, de que a nossa aprovação escolhida pelo nosso próprio livre-arbítrio, ela pode ser acima das nossas capacidades, ou seja, ela está fadada a uma possível falha. Então, raramente a lógica me diz, e eu dou a vocês o direito de discordarem, mas no meu entender... Oi, gente. Alguém quer falar? Oi. Eu. É que eu levantei a mão, não sei se você está vendo o chat. Não estou vendo, não. Estou vendo, não. Pode falar. Mas pode terminar seu raciocínio. Depois eu falo. Tá, joia? Então, assim, sobre o meu aspecto, né? Sobre a minha percepção, e fiquem à vontade para discordar, eu acredito que a grande maioria de nós, espíritos reencarnantes nesse planeta de provas e expiações, que nós chamamos carinhosamente de Terra, não escolhemos provas acima da nossa capacidade. Eu imagino que o comum, o rotineiro, seja isso. Então, a grande maioria de nós, né, o espírito reencarnante médio, né, ele teria, sim, um encaixe nessa ideia que eu estou tentando trazer. Ou seja, ele estaria adequado a provações capazes dele suportar e superar. Por isso, a fé é adequada, a fé é suficiente, a fé é aprovada. Então, antes de dar a palavra para a Clara, o tema que eu vou trazer para a gente orbitar um pouquinho e meditar é provação. Não sei vocês, mas lendo, pesquisando esses cognatos de palavras, a palavra que ficou martelando na minha cabeça foi a provação dos espíritos, de nós, espíritos reencarnados. Pode falar, Clara. É que você falando de fé me lembrou... Acho que até te mandei esse vídeo, que a situação parece ser numa loja assim, de artesanatos feitos de madeira, né, que é feito por um senhorzinho, e aí o rapaz que está entrevistando o dono da loja pergunta assim, se Jesus viesse aqui hoje, qual... me ajuda a lembrar, ele pergunta qual peça ele fala que assim, ele era um artesão de arte nordestina, né? Semelhante ao mestre Vitalino, e aquelas obras muito caricatas, típicas do folclore e da cultura nordestina. E aí o cara pergunta, se Jesus, e era sempre com temas espiritualizados, espiritualistas. Aí o cara pergunta para ele assim, se Jesus baixasse agora aqui na sua loja, qual dessas obras todas que estão aqui você acha que ele iria gostar mais? E o cara não titubeou, ele falou, de mim.
Aí Preciso mesmo. o cara que estava entrevistando, você lembra, Clara? O cara que estava entrevistando deu até um baque assim, e ele foi pego tão de surpresa que ele começou a rir, né, tipo assim, rapaz, é verdade, né, é verdade, é isso. Aí o cara completa o raciocínio dele, porque eu sou a obra dele. E tudo que eu faço aqui, eu faço por intermédio e por causa dele. Então, se ele não me achar a melhor obra que tem aqui dentro, qual é o valor das outras obras que eu só replico? Né? Ele falou mais ou menos essa ideia. Então, muito bem lembrado, claro. Talvez esse exemplo desse nosso irmãozinho nesse vídeo, que aí depois, claro, se você achar, compartilha lá no grupo com a gente, é o exemplo da Tá no fé Instagram. genuína. No Instagram, Isso, eu acho que tá no Instagram. não É tem isso, é como. porque assim, eu quis lembrar esse vídeo porque a gente esquece que a gente foi feito por Deus, a gente saiu das mãos de Deus. Então, assim, e o cara, ele vivencia mesmo essa fé muito forte, né? Ele fala assim, eu sou a melhor obra daqui porque eu fui feito por Deus. Exato, muito bem lembrado, Clara, muito obrigado pela sua lembrança. É muito bonito. Depois a gente vai ver se tem alguma maneira da gente, como é que se diz? Da gente compartilhar isso com vocês, porque vale muito, muito, muito a pena. Ok? Obrigado, Clara, valeu mesmo pela sua lembrança. Então, eu queria convidar vocês para a gente O orbitar. Silmar levantou a mão. Levantou? Beleza, gente. Ó, eu não estou conseguindo ver vocês. Então, por favor, quem quiser falar, dá um alôzinho no áudio. Pode abrir o áudio e falar, João, eu paro para vocês falarem. Pode falar, Ilcimar. Ilcimar? Oi, tá me ouvindo, né? Agora estou te ouvindo. Pode falar. O microfone está fechado, não tinha jeito. Aqui, não, só retornando à fé testada, às vezes nós nos sentimos tão pequenos diante da grandiosidade divina, tão menores, que nós achamos que não temos fé suficiente para fazer um pedido, não temos valor suficiente para fazer um pedido, e com pena de não sermos atendidos por causa da nossa inferioridade. Muitas vezes alguém chega perto de nós também e fala assim, ore por mim, eu estou passando por tanta dificuldade, a sua fé é muito melhor do que a minha, ou mais forte, vulgarmente falando. E essa parte da fé testada aí nos enche de esperança quando Pedro realmente nos fala que mesmo essa fé vacilante, que às vezes mesmo nos achando incapaz, ela ainda é melhor do que o ouro. E o ouro é uma das maiores preciosidades descobertas no nosso planeta até hoje. Então, isso nos força a acreditar que realmente a fé não tem tamanho, eu tenho a minha fé. E é com essa fé que eu tenho que seguir em frente e tenho que acreditar que aquele pedido, aquilo que eu faço de coração, vai chegar, sim, ao Cristo, aos bons espíritos, a Deus, e eu serei atendida se houver o merecimento e for possível. É só isso. Nossa, só isso, Ilcimar. Maravilha de raciocínio. Muito bom, e é exatamente isso. Talvez você tenha expressado a minha ideia melhor do que eu mesmo. Porque, na verdade, o que eu queria trazer é justamente essa questão, né? Se a gente diminuir a fé, se nós mesmos acharmos que a nossa fé não é suficiente, o que restará para que nós possamos ser obreiros bons, cooperadores bons da obra divina? Lembrando, eu sempre gosto de lembrar, Livro dos Espíritos, 2 motivos da reencarnação. O primeiro motivo é espiar, provar e reparar suas faltas passadas. E um outro motivo, colocar-nos em pé de capacidade, em termos de capacidade para arcar com a nossa responsabilidade, arcar com aquilo que nos cabe na obra geral do universo. Então, a reencarnação é para você espiar, provar o que foi espiado e reparar o mal que você fez, colocar de volta um bem no lugar que você colocou o mal, e te preparar e te colocar em condições de você cooperar, de você conseguir ser um obreiro. Então, vamos lá. Se a fé, que é a principal ferramenta que um obreiro do Evangelho precisa ter para trabalhar,
E se essa ferramenta, eu mesmo, o artesão dessa ferramenta, a diminuir, o que me restará para cooperar com a obra geral do universo? Por isso que eu fiz questão de colocar essa figura do Jesus andando pelas águas e Pedro pedindo para andar, mas a fé foi pouca porque o medo sobrepujou a fé. Como ele não sabia direito o que estava acontecendo, como ele achava impossível. Gente, isso que está acontecendo, eu estou andando sobre as águas, igual Jesus. Isso é impossível. O medo da ignorância, ou seja, o medo daquilo que ele não conseguia entender naquele momento, diminuiu a fé dele. E ele começou a afundar e pediu: mestre, salva-me. E Jesus imediatamente, o relato bíblico é claro, Jesus imediatamente o segurou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, se a gente não consegue aquilatar, valorizar, ser grato, porque ser grato é valorizar, é dar a devida dimensão justa. Se a gente não consegue fazer isso nem com a nossa fé, o que vai nos restar para cooperar com Jesus? Essa é a pergunta que eu queria trazer. Mas a gente vai desenvolver esse raciocínio um pouquinho melhor nos próximos slides, prometo. Se a gente for lá no vocabulário espírita, né, das instruções, no livro que antecedeu o Livro dos Médiuns, Instruções Básicas do Espiritismo, eu sempre confundo o nome desse livro, mas o livro que antecedeu o Livro dos Médiuns, ele tem lá o vocabulário espírita e tem lá o verbete provas. E Kardec fala, o que é uma prova? São as vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se depuram, se acrisolam. Olha como é que os termos são semelhantes. Passam por um crisol, passam por uma purificação, conforme a maneira com que suportam. Ou seja, nós somos aprimorados se nós suportarmos com sabedoria as vicissitudes. E a gente já vai entender por que não podemos nos dar ao direito de reclamar das vicissitudes que nos acometem. Por quê? Porque somos nós mesmos que escolhemos, por um ato de livre-arbítrio concedido por Deus. Nós é que escolhemos o gênero, a essência das nossas provas. Elas não são detalhadas, não são construídas com riqueza de detalhes. Mas no manejo do que muitos chamam de acaso, nesse manejo pelos grandes irmãos benfeitores espirituais, a essência das nossas provas vão acontecer conforme nós mesmos escolhemos. E escolhemos por quê, João? Porque nós vimos na superação dessa vicissitude, dessa provação, um conhecimento que vai nos possibilitar um adiantamento, uma evolução, um passo a mais na direção de Deus Pai. E nós sempre fazemos isso nas nossas existências reencarnatórias. A gente desencarnou, a consciência plenifica, nós ganhamos ou recobramos, acho que a palavra correta é recobrar, a dimensão e a real noção da nossa falhabilidade, dos nossos erros, da nossa imperfeição, das nossas paixões, né, das nossas más tendências, e aquilo nos causa um extremo desconforto, a ponto de Emmanuel, na sua obra, repetir mais de uma vez: nós não pedimos para reencarnar, nós imploramos para reencarnar, porque é insuportável a cobrança moral que a nossa consciência nos faz dos erros que tivemos. A gente fica no afã de corrigi-los o mais rápido possível, sendo que o trabalho que nós desenvolvemos na espiritualidade é o que nos faz resistir a esperar com paciência a nossa nova chance de existir. Então, se nós escolhemos o gênero, a essência das nossas provas, para que nós aquilatássemos, evoluíssemos intelecto e moralmente, qual é o direito que eu teria justificável para dizer: mas Deus não gosta de mim, eu estou sendo castigado por Deus. Isso está acontecendo porque... Não, está acontecendo porque você pediu. Então, aproveite. Eu costumo falar
que a dor, ela é o instrumento, meu irmão me ensinou isso, meu irmão Daniel. A dor, ela é pedagógica, a dor é a pedagogia de Deus. Então, a dor é um instrumento de ensino. Você só perde a vantagem de aprender com a dor quando o seu egoísmo e a sua recalcitração contra os aguilhões da ignorância te impedem de entender o ensinamento que a dor está tentando te promover, e aí você entra num estado de looping chamado sofrimento. Só sofre o espírito que decide postergar o seu enfrentamento da dor que ele sente, que nada mais é do que a consequência justa dos seus atos. Não existe injustiça aos olhos de Deus, porque se Deus permitisse a injustiça, ele não poderia ser classificado como Deus. Então, a lógica filosófica me impede de argumentar a favor de qualquer que seja a ideia de punição, de sofrimento ou de malagouro, de injúria que Deus possa imprimir na sua criação, na coroa da sua criação, que somos nós. Se nos acontece algo que a nossa ignorância da lei divina percebe, lê ou considera como mal, como negativo, como punitivo, nós é que temos que rever os nossos conceitos e os nossos paradigmas perceptórios da vida e da lei divina. Porque Deus não pode castigar, porque ele não é irável. Você não tem como provocar ira em Deus a ponto dele querer te castigar. O que te acontece são as consequências. Não existe castigo, existe consequência dos seus atos. E só há sofrimento para os espíritos que insistem em se recalcitrar contra os aguilhões da ignorância da lei divina. E, como eu falei para vocês anteriormente, lá na questão 258A, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o seguinte: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? O que nós acabamos de comentar, adiantamos a ideia. Mas, para saber o que o Espírito da Verdade responde, nós vamos colocar aqui os trechos que melhor responderam ao nosso ver e que mais nos impactaram. Ele lembra logo de início que nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E ele ainda dá aquela bronca básica, típica do Espírito de Verdade, que fala assim: agora você vai querer perguntar por que Deus fez essa lei e não uma outra lei. Por que Deus é justo, deixando a consequência justa do seu ato recair sobre você e não é misericordioso nessas horas? Você não entende. Você não pode questionar isso. O Espírito da Verdade dá aquela bronca básica que ele sempre nos dá. E aí ele continua a ideia dizendo o seguinte: quando Deus, na sua infinita sabedoria e justiça plena, quando ele nos dá a liberdade de escolher o gênero das nossas tribulações, das nossas provações, ele nos deixa a inteira responsabilidade sobre os nossos atos e sobre as consequências que desses atos advirem. Então, olha como a gente precisa rever o conceito do que é a lei de amor, justiça e caridade. O que Deus permite é a liberdade, o livre-arbítrio. Porque existem vários filósofos, principalmente os modernos e os contemporâneos, que contestam o livre-arbítrio, gostam de argumentar que é impossível o ser ter livre-arbítrio porque ele sempre é ou escravo do desejo ou escravo da consequência. É porque ele não consegue almejar a brilhante definição, e até hoje a melhor definição que eu já li, de Agostinho sobre o livre-arbítrio. A palavra é autoexplicativa, você tem a liberdade de escolher, mas é necessário você ter consciência de que você sofrerá o arbítrio da consequência. Então, livre-arbítrio. Você tem liberdade de escolher, mas você tem a obrigação de ser arbitrado, de você sofrer o arbítrio da consequência do seu ato. E é sobre esse prisma que nós temos que ler toda e qualquer vicissitude que recair sobre nós.
ela é uma consequência da responsabilidade que nós temos sobre os nossos atos. E se temos essa responsabilidade sobre os nossos atos, é porque nós temos livre-arbítrio. E se temos livre-arbítrio, é porque Deus concedeu. E se Deus nos concedeu livre-arbítrio, e nós admitimos que Deus é supremo, amor, justiça e caridade, nós temos que entender o livre-arbítrio como um ato de supremo amor, de suprema justiça e suprema caridade. E aí fica a responsabilidade de cada um de pegar esse argumento que eu estou ofertando, levantando, e meditar sobre ele para chegar às suas próprias conclusões. E aí, ele começa a concluir, pelo menos, dizendo, se vier a sucumbir, ou seja, se a gente falhar na nossa escolha das provas, a bondade divina vai conceder a nós a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Como admitir um Deus punitivo, um Deus que coage, um Deus que persuade pela força e pelo temor, se nós, enquanto professadores da doutrina dos Espíritos, temos a obrigação de entender que a suprema bondade, a suprema justiça, a suprema caridade de Jesus, além de nos conceder o livre-arbítrio, ainda nos concede a liberdade de recomeçar aquilo que foi mal feito, se por acaso e quando nós viermos a sucumbir às nossas próprias falhas, à nossa própria imperfeição, ao nosso próprio egoísmo. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu me convenço de que Deus é realmente supremo amor, justiça e caridade. Nós é que temos a dificuldade de entender isso. E para você, para a gente concluir esse argumento meu, a gente vai até lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Causas primárias das aflições. Item 8, que a gente vai ler o seguinte: estas tribulações, portanto, lembrem, as tribulações que Deus permitiu que nós escolhêssemos pelo nosso livre-arbítrio, liberdade de escolha, nós escolhemos na intenção de nos aprimorarmos e, por causa disso, teremos ações que gerarão consequências, que são exatamente as consequências provatórias do que nós pedimos para nos aprimorarmos. E nós temos, então, que ter a capacidade de entender a mensagem contida na tribulação, a pedagogia da dor, para que nós não incorramos no erro egoístico do sofrimento e nós possamos dar um passo além nessa seara evolutiva que é a de todo espírito imortal. Então, o Espírito da Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ler no item 8. Estas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo, olha como é que Deus é perfeito, expiações do passado, que recebe nelas merecido castigo, leia-se a merecida consequência, e são provas também, ao mesmo tempo, com relação ao futuro, que, para o futuro, as provações nos preparam. Os ensinamentos que nós consolidarmos através da expiação e da provação. Lembrando lá o Código Penal da Vida Futura, céu e inferno. O ciclo para você apagar qualquer falta que você tenha cometido na obra divina, o ciclo para apagar, e é esse o termo que Kardec usa, apagar qualquer falta que você tenha cometido na obra geral do universo, a qual nós temos a nossa opinião de responsabilidade, por isso estamos reencarnados. Para você apagar isso definitivamente, você precisa se arrepender, expiar as consequências do seu ato, ser provado para você sedimentar o aprendizado que a expiação lhe promoveu. Lembra, a expiação é dor. Só é sofrimento se você for egoísta e ignorante. A dor é pedagógica. Você aprendeu com a dor. E aí você vai ser provado para que a dor se torne um argumento de evolução, se torne uma ferramenta evolutiva. E aí você vai restaurar o bem que você retirou pelo seu mau ato. Então, as expiações dos atos passados e a aprovação para a sedimentação dos conhecimentos, para aquilatar a sua capacidade de restaurar o bem que os seus atos passados
retiraram da obra geral do universo. Ou seja, as tribulações de hoje nos preparam para sermos maiores e melhores cooperadores com a obra divina. Então, é ali que está a nossa pedagogia. Eu poderia simplesmente dizer assim, vamos aceitar porque dói menos. Mas isso, para mim, não seria suficiente. Por quê? Senão eu não teria o prazer e a alegria imensa de chegar à conclusão que nós chegamos no final dessa reflexão. Que nisso, na expiação e na provação, reside a caridade, a justiça e o amor viável para o nosso estágio evolutivo nesse planeta de provas e expiações. É através da expiação e da provação que o sublime amor de Deus consegue chegar até nós. É na pedagogia da dor que nossas almas, nossos corações e nossas mentes conseguem entender a pedagogia divina, por conta do nosso estágio evolutivo. E eu espero que com esses argumentos vocês tenham chegado à mesma conclusão que eu cheguei, que a nossa fé, ela é sempre ideal. Não diminuamos a nossa fé. Acreditemos que o quantitativo de fé que eu tenho hoje é o mínimo necessário, vamos dizer assim, para que eu possa vencer as minhas provas. Então, não vamos atrapalhar algo que já veio pronto para nos ajudar. Vamos acreditar, sim, que independente de qual seja a dor, se nós não formos egoístas e nem nos recalcitrarmos contra os aguilhões da ignorância, nós vamos aprender com ela. Porque toda dor passa, tudo passa, eterno só Deus. E aprendendo com ela, nós vamos dando os nossos passos ou o nosso engatinhar em direção ao amor divino. E para vocês verem que até aí não tem novidade nenhuma, já Salomão, lá em Provérbios 17:3, falava: bem como a prata se prova no fogo e o ouro no crisol, assim o Senhor prova os corações. Lembrando que na nossa cultura judaica, o coração é a fonte do entendimento da lei divina, onde residiria, talvez, a alma, para alguns grupos religiosos judaicos. Nem todos concordam, mas eles concordam que no coração Deus planta a sua lei, a sua palavra. Né? A parábola do semeador, o solo é como o coração do homem. Então, os judeus gostam de ver os nossos corações como o solo onde Deus vai plantar a sua lei. Então, leia-se que, segundo o Espiritismo, isso estaria relacionado à consciência. Mas vamos falar de coração como a sede dos afetos e das emoções. Ok? Então, o Senhor prova, sim, a nossa consciência, prova os nossos afetos e as nossas emoções pelo fogo, ou pelo crisol, pela provação. E isso já é uma sabedoria muito mais antiga do que o próprio Evangelho de Jesus. E para a gente encerrar e podermos debater um pouquinho, a gente vai lembrar Emmanuel no livro, um livro muito pouco citado, pouca gente faz uso desse livro, chamado Urgência. Lá no capítulo 8, intitulado Ante as Provas Necessárias, você vai ler de Emmanuel o seguinte. Emmanuel fala o seguinte, a retórica dele é sobre nós reclamarmos das nossas provações, nos queixarmos, resmungarmos. Né? Os Espíritos nos ensinam que a melhor forma de superar as nossas provações é sem queixumes, com resignação. Resignação não é ser submisso à dor e ao sofrimento. É saber passar por essa dor com obediência, humildade e resignação. Então, o Emmanuel fala, pensa alguns momentos do seu dia nas provações e nas privações dos outros, não as suas. Observa as privações e as provações dos outros. E aí você aprenderá a somar as vantagens que te felicitam. Aí você vai ver tudo de bom que a espiritualidade te proporciona através da permissão de Deus, com o intermédio do nosso Mestre Jesus. Aí você vai ver o tamanho real da sua fé, e aí você vai conseguir ser grato a isso. E aí você vai verificar, como diz Emmanuel, enorme saldo de bênçãos em teu favor. Será talvez, então, concluindo o quanto que nós temos a agradecer muito mais do que a nos queixarmos, nós vamos perceber
que, na verdade, é o próprio mundo que possua motivos para queixar-se de nós. A gente vai perceber que isso é a própria espiritualidade, os nossos próprios mentores espirituais que deveriam ter o direito de se queixar de nós por nós sermos ainda tão egoístas e tão ignorantes da lei divina. E aí, meus queridos, vem a nossa pergunta da noite. O que você aprendeu com Jesus hoje? O que foi tocado no seu coração e como que você conseguiu assimilar qual foi o maior valor que te tocou na noite de hoje? E agora é com vocês, eu deixo vocês à vontade. Acho que eu vou começar a puxar a conversa. Fica à vontade, Gabriela. É claro, meu bem. Eu estava hoje na terapia conversando com a minha psicóloga, como eu estou numa vibração de muito agradecimento por tudo que tem acontecido na minha vida. Acho que depois que eu me formei da residência, eu consegui respirar, sabe? Aí eu estou começando a voltar a viver a minha vida mesmo. E eu estou tão agradecida até mesmo pelas dificuldades, porque eu tenho encarado de uma forma diferente. Apesar de ser ruim, eu tô com muita esperança e correndo atrás de que as coisas vão melhorar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, assim, pela minha vida, por eu ter saúde, por eu ter onde dormir, por eu ter o que comer, por eu ter minha família. Hoje eu só dou agradecimento, assim. Ô, Clara, eu confundi porque você está com uma foto muito feia. Se não fosse você, eu trocava essa foto. Por isso que eu confundi você com a Gabriela. Desculpa. Mas, assim, a sabedoria oriental, ela nos ensina multimilenarmente que a gratidão é o primeiro passo para qualquer mudança. E o argumento deles é muito válido porque eles sustentam na seguinte retórica. Só através da gratidão você consegue ter a real dimensão dos seus limites, das suas potencialidades. Só agradecendo a tudo que você consegue delinear, consegue perscrutar, consegue fazer um exame sóbrio e verdadeiro do que você tem de ferramenta a seu favor e de quais são ou quais serão as suas dificuldades, as suas pedras de tropeço, a sua limitação. Então, realmente, Clara, a gratidão, talvez, e quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu me convenço que é dessa forma mesmo. A gratidão, ela é o primeiro passo e o passo mais importante para a gente começar a mudança. E isso justifica também, né, como a gente se comprometeu a todo estudo repetir, justifica a retórica de Agostinho na questão 919 do autoconhecimento. Ele fala que o autoconhecimento é a chave para o aprimoramento. E você, para se autoconhecer, você primeiro tem que agradecer, para você fazer esse inventário do que eu tenho a meu favor e o que eu tenho para me dificultar. Né? Então, uma coisa puxa o outro, mas a gratidão, segundo a sabedoria oriental, ela é o primeiro passo e o passo mais importante. Yusimar, querida, pode falar, por favor? E depois a Gabriela. Sim. Quando você comentou a fala da aprovação como meio didático, eu lembrei realmente da minha aula de didática, acho que uns 35 anos atrás, lá no magistério, que a professora perguntava assim, o que é aprendizagem? E eu não concordava de jeito nenhum com a resposta dela. Mas, depois que eu conheci a doutrina espírita, eu vi que a minha professora estava totalmente certa. A aprovação, ela é passar pela dor com resignação, com tranquilidade, com fé. Essa fé atestada aí que Pedro garantiu que nós temos. Se nós passamos por essa aprovação dessa maneira, com certeza houve uma aprendizagem. E a aprendizagem é exatamente mudança de comportamento.
que é aprendizagem? Lá na didática, para quem é professor aí, aprendizagem é mudança de comportamento. Então, toda vez que a gente aprende qualquer lição, o comportamento da gente, a partir dali, daquele momento, ele muda e não tem como você voltar atrás. Então, olha, a aprovação é exatamente isso, aprendizagem que gera mudança de comportamento. E é nessa mudança de comportamento que nós vamos evoluindo de passo em passo, né? Nessa estrada aí da evolução moral. É isso. Perfeito, Elcimar. Muito bom. Isso me lembrou de que essa é uma verdade que não precisa ser exclusivamente religiosa ou espiritualizada. Você vê, Isaac Asimov, que é um dos maiores escritores contemporâneos, escreveu sobre robótica, inteligência artificial, muito antes da gente falar disso, e é um dos meus escritores prediletos, né? Ele dizia, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Um passo. O que é um passo, gente? Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Se você for pegar, agora puxando a sardinha, a brasa para a minha sardinha, Melanie Klein, que foi uma das psicanalistas mais proeminentes, né, no período pós-Freud, e extremamente contestadora dos argumentos freudianos, ela dizia: todo conhecimento adquirido vai te expulsar de algum paraíso. O que ela quer dizer com isso? Conhecimento adquirido te tira de uma certa zona de conforto. Mas quando ela diz paraíso, e ela era extremamente sarcástica nas cooperações dela, ela tinha um humor muito ácido, esse paraíso é justamente a zona de conforto que nos impede de olhar além. Então, ser expulso desses pseudos paraísos, que a tranquilidade e a comodidade nos proporcionam, é o que nos movimenta, as mudanças de paradigma, como disse a Elcimar. E Einstein, né, não podia deixar de falar, na biografia do Humberto Roden, para mim a melhor biografia de Einstein que eu já li, na biografia do Humberto Roden, ele disse que Einstein dizia, com rotineira frequência, né, a cada ideia adquirida, o seu cérebro nunca volta ao tamanho anterior. Ou seja, a cada ideia adquirida, o seu cérebro vai aumentando e ele jamais volta ao tamanho original dele. Então, só reiterando o que a Elcimar nos trouxe, realmente, a mudança gera movimento. Mudar é movimento. Mudar é sair da zona de conforto. Mudar é aprimorar-se sempre. Como a gente sabe que o espírito não pode degenerar, a gente não pode andar para trás na nossa escala evolutiva, né? A gente, no máximo, pode patinar e se recalcitrar contra os aguilhões. Então, toda mudança é sempre muito bem-vinda e sempre norteará o caminho correto da evolução do espírito imortal. Agora sim, Gabriela, pode falar, querida. Boa noite, pessoal. Consegue Boa me ouvir noite. bem? Estamos te ouvindo bem. Agora não mais. Espera aí, Gabriela, agora não mais. Oi, tá ouvindo? Agora estamos. Pronto. Quando o João estava lá no começo ainda da explanação dele, ainda falando sobre a fé atestada e de como ela é melhor do que o ouro, quando o Pedro nos coloca isso, veio no meu coração uma lembrança de um momento que eu passei, e eu até levantei a mão, depois eu baixei, aí a Elcimar colocou uma questão que era exatamente o que eu estava pensando, aí depois eu levantei a mão de novo e disse, não, eu vou compartilhar essa situação, que é bem o que a gente alguns já trouxeram aqui. Às vezes, quando a gente está naqueles momentos de dificuldade, em que a gente vacila na fé, por mais que a gente estude, tenha aquele conhecimento, e de repente algo lhe abala, você começa a refletir, poxa, será que eu estou melhor mesmo? Será que eu estou no caminho certo? E às vezes, quando você não é vigilante na fé, você acaba se aprofundando muito nisso. E eu estava nesse momento.
E enquanto eu estava nesse momento, eu estava me sentindo tão mal, ao ponto de me julgar tanto, que eu não queria nem fazer uma oração, porque eu não me sentia nem digna de me dirigir a Deus. E foi algo que alguém colocou, não sei se foi o João, mais ou menos nesse sentido. E aí eu não sei se meu anjo guardião, se a minha própria consciência, mas algo que ficou me dizendo, vá lá, abra o evangelho, abra o evangelho. Eu, na minha teimosia de espírito teimoso, ficava dizendo que não. Até que uma hora eu me levantei somente para aquele pensamento parar de me atormentar. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler o trechinho. Quando eu abri o Evangelho nesse dia, o trechinho que me veio nesse dia, do Evangelho segundo o Espiritismo. Posso ler? Claro, por favor. Pronto. Lá na parte no capítulo Pedi obtereis. Peraí, só um minutinho, Gabriela. Começou a falhar de novo o seu áudio. Mexe um pouquinho, vê se ele estabiliza. Melhorou? Por favor. Ele ainda está dando algumas interferênciazinhas, muito pouco, mas está dando. Melhorou? Agora melhorou. Não. Está dando umas interferências pontuais, mas vai lendo aí. Se a gente não entendeu, eu peço para você voltar, por favor. No capítulo Pedi obtereis. Eu até na época, já faz um tempinho, eu deixei até marcadinho isso aqui, e aí na hora que aí o Simar estava falando, eu lembrei e procurei, já estava bem marcadinho aqui. E aí ele diz assim, renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros, abrir mão do bem que eles podem fazer, e aí saltando um pouquinho. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua própria inferioridade constitui uma prova de humildade. Grata sempre a Deus que leva em conta a intenção caridosa que o anima. E aí ele continua, mas o que eu queria trazer é que esse momento em que eu, pelo menos, me levantei e tive essa atitude de ler e justamente caiu nessa situação, aliás, nessa leitura, me fez abrir os olhos e ganhar novo ânimo. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão da fé testada e de como Pedro coloca, que eu acho que é justamente como Deus nos vê e como o próprio Pedro, que viveu ao lado de Jesus tanto tempo, aqueles 3 anos ao lado dele, e mesmo assim, naquele momento final de prova, não o final, que o final dele foi muito bonito, mas naquele momento da negação, naquele momento que ele poderia mostrar a fé dele, ele negou. Mas nem por isso, naquele momento, Pedro ficou caído naquele abismo da culpa. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos esquecer do amor que Deus tem por nós, da nossa fé atestada que vale mais do que o ouro, e do jeito que ela for, pequenininha do jeito que ela for, mesmo que seja um mínimo impulso de se levantar e abrir o evangelho, já é alguma coisa. O que a gente não pode é ficar simplesmente parado, é continuar, persistir com a fé que temos, e de provação em provação, a gente vai alargando essa fé, vencendo provação a provação, sabendo passar por ela, como foi colocado aqui. Era isso. Nossa Senhora, Maria Gabriela, que coisa linda. Eu estou até emocionado, cara, com a sua fala. Realmente, cara, que percepção fantástica. Só para a gente reiterar a fala da Gabriela, esse trechinho que ela leu para a gente, ela está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi obtereis, no item 14, ok? Como está aparecendo aí no compartilhamento. Depois, quem quiser dar uma lida com mais calma em casa. Gratidão imensa, Gabriela. Muito, nossa, que perfeita essa sua reflexão. Que perfeita. É aquilo que eu falei, gente. Se a gente diminuir a nossa própria fé, se a gente esmorecer frente à esperança, o que vai restar de nós? Se nós somos espíritos imortais, nós apenas estamos nessa condição reencarnatória atual, que é transitória, mas nós continuaremos sendo um espírito, até onde se sabe, imortal. Se nós diminuirmos o que nós temos de mais sagrado, que é o acreditar na bondade suprema, na suprema justiça, na magnânima e plena caridade do ser, que é a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, que nós chamamos carinhosamente de Deus, se isso que é o que nós temos de mais valoroso em nosso espírito, na nossa condição atual de espírito reencarnante no planeta de provas e expiações, se nós diminuirmos ou deixarmos se diminuir nesse quesito, o que vai restar de nós? Quem mais gostaria de falar com a gente? Partilhar os seus conhecimentos ou suas dúvidas, por gentileza? Lembrando da organização, um de cada vez, por favor. Mais ninguém, gente? Então, se ninguém mais tem nada para compartilhar, não quer, não precisa compartilhar nada, nem nenhuma dúvida, nem nenhum saber que foi adquirido aqui, eu vou seguir a orientação do próprio professor Honório Onofre de Abreu, que dizia que os estudos do Mildinho, lá no Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, quando dava esse silêncio, quando dava esse marasmo, e próximo da hora final, como nós estamos agora, era para acabar, para deixar todo mundo com vontade de, se eu tivesse falado, eu queria falar isso, para na próxima estudo todo mundo vir mais motivado. João. Oi, Gabriela, pode falar. Tirar uma dúvida, na verdade. Esse material que tu compartilha, ele fica compartilhado em algum canto público ou é só a reunião gravada mesmo? Não, primariamente, Gabriela, ele está na reunião gravada, mas se você quiser, você está falando dos slides, né? Os slides. Sim, se você quiser, eu compartilho com você sem problema nenhum. É só você me lembrar lá no grupo do WhatsApp que eu partilho sim, não tem problema não. A gente tem um drive que a Silvia Andréia organiza com muito carinho e esmero, que é o mesmo drive do NEP Alcione, mas eu confesso que eu uso muito pouco. Porque a gente tem no nosso grupo, quem pedir o texto ou o slide, eu sempre forneço, não tem problema não, só você me lembrar, ok? Nada. Então, meus irmãos, alguém tem mais alguma dúvida, pedido ou consideração a fazer? Dou-lhe uma. Depois vai ficar arrependido aí no sono, sem dormir, demorando na cama, falando assim, nossa, eu podia ter partilhado isso. Dou-lhe duas. Dou-lhe três, então. Então, Clara, você faz a prece de encerramento para a gente, já que a gente esqueceu de fazer a prece de abertura? Você poderia fazer, por favor, a prece de encerramento? Faço sim. Obrigado, meu bem. Então, Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, muito obrigada por encontro de hoje. Muito obrigada por todos os ensinamentos. Muito obrigada por estarmos aqui reunidos entre amigos, compartilhando experiências e saberes. Gratidão também pelo dia de hoje. Que possamos, Senhor, regar essa semente que foi plantada em nossos corações, que assim possamos também fortalecer a nossa fé e confiança em Ti. Sejamos menos egoístas, possamos exercer o amor e caridade ao próximo e a Ti sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Com essa lindíssima prece da Clara, eu desejo, reiterando os votos que a Clara colocou na prece, que a semente do Evangelho, que hoje nós plantamos uns nos corações dos outros, possam frutificar, florescer e frutificar imensamente, indefinidamente, em mudança, em reforma íntima, em melhoria do espírito imortal que todos nós somos. Com a graça de Deus, a gente agradece, e se tudo é certo, com a graça do bom Deus, semana que vem nós estaremos aqui novamente. Lembrando que domingo nós temos um encontro marcado no NEP Alcione, né? Quem quiser participar, eu vou botar o link lá no nosso grupo do WhatsApp também, ok? Fiquem todos com Deus, gente. Excelente semana e eu espero vocês no domingo. Fiquem com Deus.
Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite.